do mês de evangelismo. E confesso, irmãos, que muito feliz pela bênção dos céus em relação a esse tema, que é muito pertinente e desafiador, principalmente nos temas atuais. Principalmente diante de tanta coisa que tem acontecido no âmbito da política, entrando diretamente dentro das nossas famílias. E nós vamos encerrar hoje, abrindo Neemias 4, versículo 14. Neemias 4, 14. Assim diz a palavra do Senhor. A minha versão é diferente de vocês, não sei se já viram falar na nova versão transformadora. E eu achei interessante como eles colocaram esse versículo. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Amém? Quando você estiver orando e jejuando, Deus já vai colocar os planos dele para você resolver o seu problema. Quando você estiver orando e jejuando, Deus já vai te consolando e colocando, lhe apontando um caminho de solução. Quando você estiver orando, sendo obediente aos mandamentos, entendendo que Deus é o único que é poderoso, não é o vizinho, não é o parente, não é alguém do trabalho, é Deus. Ele é o único que pode resolver o teu problema, é Ele que vai, através do Espírito Santo dele, revelar o plano dele para que você possa ter atitude, e atitude proativa para resolver o problema. Você também é eleito, você é chamado para ser representante de Deus no meio de uma geração perdida e corrupta. Porque a nossa geração também é uma geração perdida e corrupta, que precisa de luz, que precisa de você. Deus precisa de você para mostrar às pessoas o caminho correto. Você é ministro de Deus, autoridade de Deus, boca de Deus. Agora, Neemias, ele não fica basicamente num processo de oração. Ele agora vai entendendo que Deus tinha colocado ele como instrumento, ele agora vai entender e executar o plano que era necessário para conseguir chegar até Jerusalém. Meu irmão, é preciso ser inteligente e não agir de uma forma intempestiva. Amém, glória a Deus. Aleluia. Umas palavrinhas que às vezes atropela. Pois bem, a Bíblia vai me dizer que ele orou quantos dias? 120. Ele estava esperando, irmãos, a oportunidade correta, o momento oportuno para se apresentar diante do rei. Não só para pedir autorização, como também solicitar ao rei recursos diante da missão que ele tinha. Então ele orou 120 dias, e quando ele entendeu que era o momento oportuno, ele se apresenta diante do rei. E ele pede ao rei permissão para ir a Jerusalém, ele conta a história do que está acontecendo com o povo dele. Irmãos, olha que coisa tremenda quando uma coisa é bem orada e é bem dirigida. Ela é repleta de confiança. Ele chega diante do rei e da rainha e recebe permissão para ir até Jerusalém. Mas ele inteligentemente, veja o que é um planejamento estratégico, veja como a gente tem que agir com estratégia diante de todas as circunstâncias. Ele sabia que ele tinha que atravessar todo o território de domínio do rei. O que é que ele faz? Rei, Artaxerxes, eu preciso de cartas. Cartas para quando eu for atravessando todo o território, nenhum governador seu me parar. Eu preciso de cartas com autorização para eu ter trânsito livre até chegar a Judá. O rei prontamente, tome, meu filho, suas cartas. Ele aí diz assim: rei, eu preciso de outra coisa. E o rei diz: o que é?
Neemias, eu preciso que o senhor me dê uma carta, porque eu preciso chegar diante do administrador da floresta e pedir madeira para levar para Jerusalém, porque eu vou precisar da madeira para reconstruir porta, eu vou precisar de madeira para a edificação do muro, e ainda o safado diz assim, eu preciso de madeira para a minha casa. Era madeira não só para as questões do muro, como também para a casa dele que estava no chão. E ele foi bem sucedido. Então eu entendo que quando eu tiver que tomar qualquer ação depois de orar, eu tenho que fazer um planejamento. Eu não posso ir de peito, eu não posso ter uma atitude intempestiva para poder chegar lá e querer resolver tudo de imediato, porque quando uma má notícia chega, o que é que normalmente a gente acontece? É de peito aberto, querer ir, querer resolver, querer fazer. Irmão, tem prudência, aprende com esse homem, aprende com a liderança desse homem, tenha calma. Não é esbaforido que você vai resolver o problema. Veja que ele foi se cercando, ele precisava de algumas coisas até chegar lá no local. E o rei, além de tudo, deu cavaleiros, flecheiros, colocou pessoas, uma guarda à disposição dele para ele chegar até Jerusalém. E ele chega em Jerusalém, ele chega na raiz do problema. Sabe o que é que acontece quando ele chega? Aí você vai dizer, ele foi logo resolver. Não, ele não foi resolver. Ele chegou lá. Durante 3 dias, ficou rodando a cidade. Para lá, para cá, para lá, para cá. E num dia de noite, de uma forma muito discreta, ele foi fazer o reconhecimento da situação. Ele passou pelo muro, ele viu as portas, ele viu o muro no chão, ele viu que só tinha entulho, ele viu a miséria, ele viu o estado que o povo dele estava, ele fez uma vistoria de tudo. Meu irmão, presta atenção a uma coisa, no momento que você estiver enfrentando um problema, tenha toda a calma, faça uma avaliação, faça um estudo, veja o panorama daquilo que está acontecendo. Antes de você agir, tenha toda a calma necessária, faça um estudo, irmãos, chegue no local e às vezes não diga nada, não fale nada, você é um instrumento de Deus, seja inteligente. Seja inteligente, porque normalmente vão te chamar. Batem em você como crente, como bateram em mim, ainda batem, mas no momento de desespero vão chamar você. É você que vai ser chamado. Porque eles não admitem, mas sabem que nós somos de Deus e tem uma palavra para aquela situação. Podem não admitir, mas no fundo sabem. Sabem que nós somos de Deus e somos apaziguadores. Somos inteligentes. Não enxergamos as coisas como eles enxergam. Nós temos a visão de Deus, a mente de Cristo, diante de solução de problemas. Esse homem chegou lá, ele não fez nenhum alarde. Tranquilo. Levanta de noite. E vai rodeando tudo, o muro. Porta caída, essa porta caída, essa muro aqui está todo no chão. Ele viu o estado de miséria. Ele fez uma avaliação. Até então, ninguém sabia do que ele ia fazer. Ele não contou a ninguém. Fecha a tua boca. Não saia dizendo a A, a B, a C, a D, o alfabeto todo o que você vai fazer. Não faz isso não. Fica calado. Avalie tudo. Preste atenção primeiro a tudo, para depois você se pronunciar. Quando ele avaliou, quando ele viu tudo, então ele vai chamar o povo, sacerdotes, magistrados, vai chamar todo mundo e vai dizer qual é o planejamento que Deus colocou no coração dele. O planejamento não era dele, o planejamento era daquilo que Deus colocou no coração dele. E Deus tinha colocado no coração dele levantar os muros que estavam derrubados.
Deus colocou no coração dele que ele seria a pessoa que iria, junto com todo o povo, reerguer aquele muro. Eu tenho falado todos os domingos a mesma coisa. Não sei se vocês ouviram o que eu tenho dito. Deus te chama para ser também um Neemias, para ser um restaurador de muros. Deus te diz que você é o representante dele diante de sua família, diante dos problemas, das dificuldades, de todas as ameaças mais terríveis possíveis como nós estamos enfrentando na atualidade. Você é representante de Deus. E aí, Neemias 3 vai me falar de todas as pessoas que participaram da reconstrução do muro. Mas mas em Neemias 4, 6, a Bíblia vai me dizer, Neemias 4, 6, assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O muro tinha 12 metros. 6 metros já estavam construídas, porque o povo tinha ânimo. Você sabe o que significa? É aquele momento em que você orou, jejuou, entendeu qual era a estratégia para entrar no furacão do problema, porque você pode entrar no furacão e sair sem arranhão nenhum. Outros não podem entrar, porque se entrarem vai se arranhar. Mas você tem o poder de Deus, a autoridade de Deus para entrar dentro do furacão e sair ileso. Você tem. Mas esse momento aqui, em que metade do muro está suspenso, significa que é aquele momento de alegria, em que está se vendo que as coisas estão acontecendo, em que a luz no fundo do túnel parece que começa a aparecer. É aquele momento em que a gente diz, olha, agora vai, graças a Deus, está dando certo. E aí você começa a ficar um pouco eufórico, você começa a ficar um pouco alegre. Mas, irmãos, é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado, irmãos. Sempre vai existir um mais. Sempre vai existir um mais. E aí é que o líder tem que estar totalmente preparado, porque ele sendo inteligente, ele tem que prever que virão oposições. Elas virão, nós não estamos isentos de nenhum tipo de oposição, principalmente da oposição satânica, demoníaca. O maior interessado em que as coisas não dêem certo é Satanás, o inimigo de nossas almas. Eu posso até ficar alegre, mas eu tenho que ser vigilante. Não é uma alegria de descanso, de dizer agora está tudo bem. Não, é o início do processo. Ainda tem uma caminhada até o fim. Isso pode demorar muito tempo. Os resultados, eles não podem ser entendidos como de imediato. Porque tem um mais. E esse mais é problemático. Neemias 2, 19 e 20 vai me dizer, porém, 2, 19 e 20, porém, quando Sambalate, o Eronita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Essa é a tríade demoníaca que queria sabotar o projeto de Neemias. Irmãos, vão existir Sambalate, vão existir Tobias, vão existir Gesem para atrapalhar todos os nossos esforços. Em nenhum momento você acha que pode ficar tranquilo, porque na sua trajetória, na sua caminhada, vai aparecer inimigos. E eles são constantes. Veja, em 4:1, Neemias enfrentou a ira, a fúria e a zombaria de Sambalate. Em 4:3, Tobias tentou desestabilizar e abalar a confiança de Neemias. Em 4:8, tentaram se ajuntar para atacar Jerusalém e causar confusão. Em 4:11, ameaças de morte. Em 6, de 1 a 4, o terceiro vilão, Gesem, se une aos dois primeiros na tentativa de fazer uma emboscada para Neemias.
Irmãos, entenda, nós não temos tranquilidade e paz nesse mundo. Já foi dito que teríamos aflições, que teríamos dificuldades. Essas vilões representam, na realidade, as forças negativas na nossa determinação de erguer os muros da nossa família. São as famosas bocas de maldição que vai olhar para você e vai dizer assim: olha, isso não vai dar certo. Vai olhar para você e vai dizer assim: tem jeito não. Essa aparente melhora, na realidade, é provisória, vai cair de novo. Tem muita gente que está junto de você e vai torcer para que aquilo não dê certo. Porque, na realidade, são pessoas que não querem o bem de sua família. Que não querem a restauração de sua família. São aqueles famosos que torcem contra. Vão amaldiçoar. Eu não sei qual é o problema que a tua casa pode estar até passando. Irmãos, tem até gente que arria despacho para que a coisa não dê certo, para te ferir, para te atingir. E você, como servo de Deus, tem que estar preparado. E outra coisa, não temer nada, viu? Porque tem muita gente, tem muito crente que tem medo de macumbaria. Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus é mais poderoso do que todas essas forças ocultas. Você precisa entender que, diante da solução de problemas, você não pode abaixar sua guarda. Como eu já lhe disse, os momentos em que você vê as possíveis reações positivas podem retroceder diante das ações dos inimigos. Existem Sambalates hoje em nossas vidas, existe Gessém em nossas vidas, existe Tobias em nossa vida, existe um bando de gente fazendo tudo do contra para não dar certo. Eu tenho evitado particularizar e colocar determinadas situações, mas vamos lá, vou botar pelo menos um aqui. Você tem um problema de alcoolismo dentro de sua casa. É uma luta. É uma luta. Lembra daquele exemplo que eu dei daquela irmã? De uma irmã que era líder de oração, né? E que os filhos estavam todos perdidos. Ela era líder e não teve a capacidade de educar os filhos e acreditou o problema ao marido. Já outra tinha um marido assim, mas os filhos iam para a escola, que isso e que aquilo. Eu acho que vocês se lembram da situação. Mas, irmãs, diante de um problema como esse, na realidade, você começa a planejar, você começa a orar, você começa a pedir orientação de Deus. E existem hoje instituições que dão amparo, que ajudam. É uma luta, um suor para conseguir que essa pessoa vá para uma instituição dessa. Ela começa a ir. Mas, irmãos, essa pessoa é vulnerável. Aí tem aquelas famosas amizades que dizem: rapaz, desde você besta, é um copinho só, não vai fazer mal, não um só. E as amizades são os Tobias, são Sambalates, são Gessém da vida, tentando destruir, minar as forças, as muralhas de sua família. Então você precisa estar atento o tempo todo. E isso em todo o âmbito, em todas as situações do contexto que eu comecei falando inicialmente. As famílias alternativas, internet da vida. Algum tempo atrás passou uma reportagem meio-dia de um garoto, acho que 12, 13 anos, alguma coisa assim. Esse garoto tinha um hábito de ficar o tempo todo no Instagram. E a mãe dele até que olhava, vigiava. E quando a mãe exigia a senha, ele pegava, mudava a senha, trocava a senha. E aí, num determinado momento, esse garoto, não se sabe por quê, ele marca um encontro com uma criatura mais velha do que ele. Marca o encontro, se não me engano, em Pernambués. Esse garoto vai para lá e aparece morto. Aí a gente diz: shh, misericórdia. Mas são essas ameaças que estão perto de cada um de nós. E a mãe não tinha que ser só vigilante, não. Meu irmão, tem determinados momentos que confisca o celular ou estabelece horários para ter acesso à internet, a essas mídias. Você precisa ser inteligente. E não me venha com essa história de que não sei o que lá, porque melindrar meu filho. Eu tenho citado algumas situações em relação à minha criação. Desde pequeno, minha mãe sempre me educou de uma forma rígida, que é uma coisa assim tremenda.
E depois, hoje, adulto, senta eu e meu irmão, junto com ela, com meu pai, com outros, para a gente dar risada. Dizendo como minha mãe nos educou e como hoje nós fomos educados e nunca nos aconteceu coisa nenhuma. Quando eu era pequeno, minha mãe me ensinou a andar de transporte, os primeiros passos para tomar coletivo. Eu tomava um ônibus e ela escondida ia também dentro do ônibus para ver como é que eu procedia. Eu tinha um estojo escolar onde minha mãe dizia assim: esse dinheiro aqui é para uma necessidade, não vai sair nunca desse estojo. Todo dia quando eu chegava em casa, minha mãe olhava se o dinheiro estava lá dentro do estojo. Quando eu chegava em casa, depois de velho foi que eu entendi, minha mãe cheirava a minha boca e olhava as minhas unhas, para ver se eu estava com bafo de cigarro, de porcaria, e se tinha nicotina aqui nas minhas unhas. E nunca, nada disso me fez mal. Aqui, meu irmão, foi criado no mesmo ritmo, no mesmo sistema. Isso não fez mal. Você ama a sua família, você ama seu filho, sua filha, lute por ele, irmão. Lute por ele. Não abra brechas. Não abra guarda, porque depois vai chorar sobre o leite derramado. Tobias, Sambalate, Gesem, tem aos montes. E você nem sabe. Nós estamos vivendo numa época em que os pais não acompanham os filhos em nada. E é uma época chamada de terceirização dos filhos. É os outros que cuidam, não sou eu. Misericórdia, outro dia eu vi um relato de uma mãe da Socialite, que ligava para a cuidadora dos filhos, e aí tocava o telefone, antes de ir para casa dizia: já estão dormindo? Aí a criatura dizia: não, ainda estão acordados. Ela dizia: abre a porta do fundo que eu vou entrar correndo e deitar no meu quarto. É isso que tem acontecido. Isso está acontecendo debaixo dos nossos narizes e nós estamos alheios a tudo que está acontecendo. Mas Neemias não estava. Neemias estava de olho aberto aos Sambalates da vida. Olha o que a palavra de Deus vai me dizer. Metade do muro estava resolvido. Isso era suficiente? Não. Diante do quadro e da oposição, o que foi que Neemias fez? Primeiro, Neemias 4, de 4 a 5. Olha que oração invocada de Neemias. Neemias 4, de 4 a 5. Já estou caminhando para o fim. A palavra de Deus vai me dizer: então orei. Ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram a tua ira aqui diante dos construtores. Diante dos problemas, Neemias procurou orar, e essa é a oração invocada. Muitas vezes não é totalmente correto, mas nós oramos assim: Senhor, estou sendo perseguido, mata ele, destrói ele. Queima ele. Não venha dizer que você nunca pelo menos pensou. Oi, não pode mentir. A oração de Neemias foi invocada, mas ele estava orando de acordo com Deus, porque Deus já tinha um propósito no coração deles. O muro vai ser construído. Deus tem um propósito para você. O muro de sua casa vai ser reerguido. Segundo, ele orou quando tentaram atacar Jerusalém, 4:9. Mas nós oramos o nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Terceiro, quando o povo já estava cansado e desanimado diante das pressões, porque, irmãos, pressão, oposição, tem hora que cansa. Tem hora que cansa. Tem hora que você diz assim: poxa, não dá mais não. Vou entregar os pontos. Entregue não, viu? Não entregue não. Ainda que cansado, ainda que desanimado, não entregue os pontos. Vai buscar a suficiência de Deus para você reagir. Não entregue ponto.
Quando o povo já estava cansado e desanimado, estrategicamente, ele dividiu os guardas ao redor do muro, nos lugares mais expostos, com lanças, espadas e arcos. Neemias 4,16. Dali em diante, olha que coisa linda, dali em diante, porém, apenas metade dos meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava na guarda, com lanças, escudos, arcas e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá. Ele estabeleceu vigilância. O que eu digo para você também, estabeleça vigilância. Não se empolgue com os primeiros resultados. O da torcida de que torce para que tudo dê errado, está ativo, está sempre ativo. Vigie, irmão. A palavra é vigie. E 4,17 diz: os trabalhadores prosseguiram com a obra, com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra segurava a arma. Eu acho lindo esse quadro. Uma mão ele está levando as pedras, os paus para a construção, e com outra está com a arma. Sua arma é a palavra de Deus. Sua arma é a palavra de Deus, Efésios 6,17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus como arma contra toda a violência, contra aqueles que querem derrubar o muro de sua família, contra todo tipo de opositor. Você tem a palavra de Deus. Use e faça a propriedade da palavra de Deus. Se instrua na palavra de Deus. Se imuna da palavra de Deus. De dia e de noite você vai ter todas as estratégias possíveis para se livrar do problema. Irmão, eu concluo dizendo o seguinte, Neemias 4,14. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo, lembre-se do Senhor que é grande e temível, e lutem, seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Eu termino lhe dizendo assim: uma sociedade é estruturada e equilibrada quando as famílias o são. As pessoas refletem o que estão aprendendo em seus lares. Não podemos esperar uma sociedade decente se não lutamos por famílias decentes. É na família que nos completamos emocional, social, moral e espiritualmente. É preciso pelejar pelas famílias. Há uma coesão de vários fatores hostis que conspiram contra a família nestes dias. Há uma guerra declarada contra essa instituição divina, visando dinamitar seus alicerces e destruir seus valores absolutos. Muitos lares sofrem desastres irreparáveis. É preciso cuidar de nossas famílias. Não potencialize as más notícias e não reaja de forma a estabelecer uma crise maior do que a real. Perceba que nas crises, nos conflitos, a oração, a fé, a vigilância e o trabalho árduo são as armas poderosas que você tem à disposição. E por fim, e agora finalizando, mesmo antes que você tenha um treco aí, lhe digo, dependa sempre de Deus, ame sua família e tenha como objetivo evangelizá-los. Eu encerro esse mês com essa palavra para você, pedindo a Deus que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça nessa trajetória, que você tenha assimilado tudo de uma forma concreta e poderosa, e não abra mão de sua família. E creia, determine e profetize, que você vai ver cada um deles aqui sentado para a honra e glória de Deus.